Beleza, o que está faltando então aqui, né? Está faltando a gente retornar o tweet que esse método cria, né? Aqui dentro, perfeito? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar, mexer nesse método aqui, né? Pegar o tweet e retornar ele aqui, certo? É errado, essa não é a primeira coisa que eu vou fazer. Já expliquei já, rapaz. Já expliquei. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer na expectativa do teste unitário que chama esse cara. Certo? É TDD. É TDD. É teste primeiro. Peguei você. Tá? Então, aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer aqui. Eu vou esperar que tenha. Na verdade, eu não vou mais nem chamar isso aqui de data. Eu vou chamar isso aqui de tweet, certo? Isso aqui é a chamada do API barra tweet. Então, tweet is not known, né? Tweet ID is not known. Pronto. Is not known, né? Então não preciso mais disso. O que mais? Assert equals que o tweet text é igual a esse text que eu recebi aqui. Eu acabei de criar o tweet com esse text aqui, passei ele para a API. Eu vou receber um tweet, ele tem um ID, tem um text. E vai ter outras coisas também, né? A hora que eu rodar esse teste aqui, ele vai quebrar. Ele vai quebrar na minha cara. Pronto. Quebrou porque não tem ID, né? Basicamente, se eu der um debug on the table, debug, vier aqui nas variáveis, esse tweet aqui é o cara vazio. Agora eu vou mexer aqui. Entendeu? Entendeu a essência do TDD? E aqui pronto, eu vou retornar o tweet. E eu preciso que isso daqui retorne um tweet. Ou melhor, a versão JSON dele. Tweet.toDictJSON. Vou retornar isso aqui. Pronto. Pronto, é isso. Acabou. Tá parado aqui no breakpoint. Deixa ele soltar a franga dele aqui. Falhou. Vai de novo. Parou no breakpoint aqui. Cadê o que tem aqui no tweet? Tem um toDictJSON do tweet que o Descartes acabou de fazer. E pronto, né? Toda vida que alguém chamar esse tweet aqui de dentro do meu teste, né, ele vai fazer esses acertes a mais aí para garantir que os tweets estão retornando as coisas. Beleza. Né? Isso aqui resolve o problema de implementar aquele negócio. Então agora eu posso ir para a porta 3000, né? Ou melhor, para 80 que redireciona para 3000. E aqui eu posso tweetar de verdade aqui com o meu back-end e tudo mais. Zé, ABC, não, José, né? José, ABC 1, 2, 3, 4, 5. Wrong. João, ABC 1, 2, 3, 4, 5. Deu wrong por quê, rapaz? Pera aí, já vem. É um arroba, arroba, João. Login. Pronto. E agora eu estou logado, eu tenho um botão novo tweet e eu vou dizer olá. Vai. Olá. Né? Fantástico. Fantástico. Mas se eu der um refresh, eu só vejo o tweet do Zé. Né? Então repara aqui. Tweet. Oiê. Certo? Ah, por que, né? Será que ele não está criando? Vamos ver. Vamos ver se ele não está criando. Fiz logoff, estou entrando no barra admin. Eu tenho um usuário admin, cuja senha é ABC 12345 também. E se eu for lá nos tweets, tem lá os tweets que eu acabei de criar. Certo? Os tweets românticos do Dia dos Namorados aqui. Ele está criando os tweets. Então, qual que é o problema? Né? O problema é que quando eu vou na home logado como João, com arroba João, acabou-se a farinha.
O querosene da cozinha. Ó, refresh. Né? Aliás, eu tinha que fazer um refresh logo depois de logar também. Ele só lista os tweets das pessoas que eu sigo. Os meus tweets, eu, João, né, que eu fiz, eles não aparecem aqui. Pô, devia, né? O meu Twitter deveria considerar automaticamente que eu me sigo a mim mesmo. Certo? Então, para resolver esse problema, onde é que a gente mexe? Para começo de conversa, no teste. Né? No teste. Por exemplo, o Descartes não tweetou aqui penso logo existo? Então os tweets da home dele tem que ter penso logo existo. Beleza? O que mais? O Newton no tweetou que o Newton tweetou? A primeira lei e a gravitação. Então ele tem que ver primeiro a gravitação, a primeira lei e o penso logo existo. Então o Newton vai ver tudo isso que ele mesmo tweetou, mais o tweet do Descartes, né? Na ordem cronológica inversa. E o Einstein, né? Mesma coisa, né? O Einstein vai ver os tweets dele primeiro, que são os últimos que foram feitos, certo? O Insanidade e depois Ego MC2, ou seja, vou copiar daqui. Né? O Einstein vai ver tudo isso daqui. Beleza? E eu acabei de quebrar os testes, né? Mexi nas expectativas. Isso aqui vai quebrar, obviamente. Né? Então já começou logo a quebrar aonde? Aqui. Certo? Porque o Descartes não se segue a ele mesmo. E aí, ferrou. Né? Basicamente a gente vai ter que mexer agora na regra de negócio do Twitter SVC. Nesse caso aqui, que eu estou logado, né? E eu não tenho username, então eu tenho que mexer nessa regra de negócio aqui. Beleza? Ou seja, eu tenho que filtrar os tweets cujo user está dentro dessa galera aqui, ou, né? Ou o user é um próprio usuário logado. Beleza? Como que eu implemento esse ou, né? Então no Django, aí a gente tem que começar Django ORM, quero fazer um OR operator. Vai começar a saber como é que faz para usar o ORM do Django. E aí o que ele faz para você fazer um OR é, você usa esse operador que aqui, né? É um negócio que você importa e aí você implementa o OR com essa barrinha aqui, né? E aí você passa que uma condição ou que outra condição. Então pronto. Então vamos lá. Vamos importar isso aqui no nosso Twitter SVC. Vai ficar um pouquinho mais complexo, mas é o que é necessário para a condição que a gente quer. Então, que isso daqui ou que user igual a log de user. Certo? Das duas uma, né? O tweet tem que ter um autor user que está dentro dessa lista, ou o tweet tem que ser o próprio log de user, se tiver um user logado. Se não, é todo mundo. Beleza? Será que isso resolve o nosso teste? Vamos testar. Resolve o nosso teste. E aí, se a gente vier aqui na home, eu já vou ver os meus próprios tweets aqui. João, Zé, João. Beleza? E agora fica consistente, né? Fica mais consistente isso aqui. Tudo bem? Então, cara, acho que tá pronto, né? Sim, tinha que fazer um sign up aqui pro cara login, criar usuário, né? Precisa fazer o sign up. Eu vou deixar de exercício o sign up aqui, hein, pra você. Vou deixar o sign up de exercício. E vamos fazer um resumo aqui de como ficou a estrutura do nosso front-end. Eu acho que vou fazer um diagraminha aqui e a gente vai falar um pouquinho de arquitetura. Pera aí. Pronto, olha só que bonitinho o diagrama que eu fiz.
Tá, deixa eu exportar. Esse aqui é o draw.io, tá? É um sitezinho para você fazer diagrama. Você chega lá e cria um diagrama e ele salva no seu... Ele pode salvar no seu... Como é que é? No Google Drive e tal. É legal. Se você não conhece, fica a dica. Exportar, PNG, somente a seleção, exportou, file name, download, pronto, né? Aqui o diagraminha que a gente fez, e eu fiz esse diagraminha aqui para a gente poder falar um pouquinho de arquitetura, né? E isso daqui é basicamente a árvore de componentes que a gente implementou no front-end do Twitter Clone, beleza? Então tudo começa com default, cadê a figura? Aqui, default.view, né? Vou fazer assim, ó, jogar isso aqui para cá, dar um zoom, não, para cá, isso, dá um zoomzinho aqui, pronto. E jogar esse cara aqui para cá, né? E layouts default.view, esse é o cara que está aqui em cima. Eu gosto desse tipo de diagrama aqui, né? Porque eu gosto de pensar em sistemas em termos de componentes e responsabilidades. Eu vou diminuir o ritmo aqui porque isso é importante, tá? É importante você ter uma visão clara de responsabilidade, das responsabilidades que os componentes da sua aplicação têm. E quando eu falo componente, não é necessariamente um arquivo .view, é qualquer pedaço do seu software, né? Isso serve, eu gosto de pensar assim, independente de ser Python, de ser Vue, depende de qualquer coisa, né? Um componente pode ser um método, pode ser uma classe, pode ser um componente view, pode ser um banco de dados. Assim, na minha cabeça, a definição de componente é um pedaço de software que tem uma responsabilidade, né? E aí é legal você ter na cabeça, de maneira clara, quais são as responsabilidades que os componentes têm, né? E às vezes ajudar a desenhar esse tipo de diagrama que você diz exatamente, explicitamente quais são os componentes e as responsabilidades dele ajuda você a pensar sobre a arquitetura da sua aplicação. Então essa aqui é uma maneira de ver a arquitetura da aplicação que a gente construiu do front-end, né? Mais especificamente do front-end da aplicação que a gente construiu, né? Então esse cara aqui, a responsabilidade dele é implementar o layout padrão do site, né? E ele está com a cor azul aqui. Embaixo dele, ou seja, esse cara aqui, default.view, né? Como ele usa esse componentezinho aqui, Nuxt, né? Deixa eu dar um close others. Pronto. Esse Nuxt aqui, a gente sabe que o Nuxt vai substituir pelas páginas, que são os pages, que estão aqui, né? Então, no caso, esse to-dos aqui a gente não usa para nada. Tem o perfil, o index, que é a home, e a página do usuário. Inclusive, o perfil a gente não fez nada, né? Por isso que esse cara aqui não tem nenhum filho aqui. Agora, a home e a página do usuário tem esses dois caras, né? O index view inclui o componente home aqui, né? Que está representado aqui, beleza? E a outra página do usuário inclui o componente view e user, que está representado aqui. São esses dois arquivinhos aqui, home.view, viewuser.view. E essas duas camadas aqui têm cores diferentes porque realmente elas são coisas diferentes. Então essa camada roxa são as páginas da aplicação, são os .view que estão dentro de pages, né? E eles têm um conjunto de responsabilidades diferenciado, né? Quais são as responsabilidades deles? Implementar as rotas da nossa SPA usando a conversão do Nuxt, né? E resolver os dados assíncronos para fazer o SSR, né? O Server-Side Rendering, a parada que resolve o problema do SEO, né? Que são justamente as coisas que a gente faz aqui dentro dos async data da vida, beleza? E aí eles pegam e passam os dados que eles recebem para baixo, né? Como esse cara aqui está passando para o view user, né? E aí esses caras aqui, esses componentes de baixo, eles são componentes view normais, vamos dizer assim, né? Por que esse de cima aqui não é normal? Por que ele é anormal? Né? Primeiro, porque ele está dentro de uma estrutura de pasta que a partir da qual o Nuxt infere um conjunto de regras de roteamento, e segundo, porque ele admite um método asyncdata, onde você pode programar os dados assíncronos que vão poder rodar no Node ou no browser. Aqui embaixo são componentes normais, eles não têm nada disso que esses componentes aqui de cima têm. E aí, por que separar essas coisas, né? Por que não colocar a responsabilidade desse componente da home aqui, por exemplo? A responsabilidade dele é implementar a home,
saber o que vai ter na home, né? Por que não colocar isso aqui dentro? Porque aí eu tenho um desacoplamento, um desacoplamento maior da minha aplicação com o Nuxt, né? Fazendo as coisas desse jeito, tendo essas duas separações aqui, se um dia eu quiser me livrar do Nuxt, né, e implementar isso daqui de uma maneira diferente, eu tenho a minha aplicação razoavelmente separada do Nuxt. Eu posso sair usando os componentes Home e View User dentro de um sistema de roteamento diferente, talvez, né? Então eu gosto de manter essa separação aqui, né? Em outras palavras, o template desses componentes aqui, ele fica bem magrinho, né? No sentido de que ele vai assim colocar, bem dizer, só uma tag aqui incluindo um componente filho, e o JavaScript dele também tem muito pouca coisa, exceto opcionalmente aqui um async data que vai buscar dado assíncrono para esse cara. E aqui daqui para baixo é o que a gente já faz, já sabe, né? Então daqui para baixo, quer dizer, esse cara aqui implementa o componente de cada página, então isso dá menos acoplamento com o Nuxt. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, só a título de exemplo, né, a responsabilidade do componente timeline. Exibir uma timeline de tweets, né? Responsabilidade do componente new tweet, né? Ele implementa a funcionalidade do novo tweet, né? Quando o cara clica no botão e ele joga o evento do new tweet para cima para esse cara aqui pegar e jogar, né? Propagar a alteração da lista de tweets para a timeline. Beleza? Então, ter esse diagraminha aqui, fazer antes ou depois, enfim, ajuda a gente a enxergar melhor a estrutura da nossa aplicação e pensar sobre ela e como melhorar ela. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parar com a implementação do Twitter Clone por aqui, né? Tá faltando coisa, tá faltando a página do perfil, tá faltando a funcionalidade de sign up para o cara criar a continha dele, né? Eu vou deixar isso como exercício para vocês e vou fazer um videozinho só para dar algumas dicas de como terminar o exercício, né? Mas é isso, vamos começar a falar de outras coisas mais relevantes para o mundo de Vue.js, porque a nossa aplicação Full Stack está terminando por aqui. Beleza? Foi joia fazer esse projeto aqui junto com vocês. Espero que você tenha conseguido acompanhar e fazendo em paralelo, né? Porque acho que é o melhor jeito de fazer. E é isso aí. A gente continua se falando. Um beijo e até o próximo vídeo.